Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Fabiana Arruda, sou atleta de fisiculturismo e coach, e nesse vídeo vamos falar sobre o suplemento mais estudado no mundo, que é a creatina. Vamos saber um pouco da sua história, saber como a creatina funciona no corpo, será que ela faz bem, será que ela faz mal, e falar sobre um assunto que é pouco falado por aí. Por que a creatina foi proibida no Brasil e em outros países? Então, vamos para o vídeo. Como o material de creatina é bem extenso, então a gente vai dividir esse conteúdo em dois vídeos. Esse é o primeiro vídeo e é claro que você não vai querer perder o segundo. Então se inscreve no canal, tem um sininho, ativa lá o sininho, porque assim que o vídeo sair, você é notificado. A creatina foi mais ou menos descoberta por volta do ano de 1835, mas ela só vai se tornar realmente popular nas Olimpíadas de 1992. Muita gente não presta muita atenção na questão das Olimpíadas, mas muito do que a gente tem hoje, muitos atletas usavam antigamente, e muito dos esportes que a gente tem hoje, muito do conhecimento que a gente tem relacionado a condicionamento físico, vem de atletas olímpicos. Muitos estudos começaram a sair relacionados à creatina nesse período de tempo. Na verdade, não se tinha uma base muito bem clara de como ela funcionava e quais as quantidades ideais para se utilizar. Então a creatina foi proibida em vários países do mundo, tá? Muitas pessoas pensam que foi só no Brasil, mas não, tiveram vários países que a creatina foi proibida. Até que em 1998, eu sei que é muita data, mas vai dar certo, vamos lá. A creatina foi proibida no Brasil. Na verdade, ela não foi totalmente proibida, ela teve restrições, ou seja, ela só poderia ser indicada por prescrição médica, mas algumas empresas ainda trabalhavam com creatina. Elas colocavam um pouco de creatina em algum produto, não colocavam o nome claro, né, creatina, mas tinha um pouco do produto ali e tudo mais. Até que em 2003 a creatina foi totalmente proibida aqui no Brasil. Nem por prescrição médica, nem de forma nenhuma poderia ser comercializada aqui. Então você pensa, a creatina que você compra hoje, né, de 300 gramas, por exemplo, se você entrasse no Brasil com uma creatina dessa, você poderia até ter problemas seríssimos, porque ela era considerada uma droga praticamente. Até que em 2009 a creatina foi liberada aqui no Brasil, porém só poderia ser comercializada com prescrição médica. Inclusive eu tenho uma raridade para mostrar para vocês, olha só. Creatina é finalmente liberada no Brasil com restrições, dessa revista Super Treino. Essa revista é de 2009, tá? Então a creatina começou a ser comercializada no Brasil em 2009, mas com indicação médica. Até que em 2010, abril de 2010, finalmente a creatina foi liberada. E aqui eu tenho outra raridade para vocês, uma revista de 2010, tá? Creatina finalmente liberada aí como suplemento. Então, a creatina passou a ser conhecida como o que é hoje, né? Um suplemento alimentar e não um medicamento. Bom, mas por que diabos a creatina foi proibida? Bom, durante esse período saíram vários artigos científicos estudando a creatina. Um deles, que saiu em Paris, que foi muito conhecido inclusive, foi que foi atribuído ao uso de creatina à morte de 3 jogadores de rugby. E assim, acreditavam que a creatina, além de causar câncer, por exemplo, ela poderia até matar as pessoas. Depois eles foram avaliar direitinho e viram que não é bem assim. Desses 3 jogadores que vieram a falecer, apenas um utilizava a creatina. Hoje em dia se fala muito sobre estudo científico, artigos científicos e tudo mais. Mas entendam que acontecem muitos erros, tá? Tem muita coisa que não é bem avaliada nesses artigos. Em um próximo vídeo a gente pode falar sobre isso. Outro artigo também que teve na época foi de um atleta que utilizava 100 gramas de creatina por dia. Ou seja, a creatina de 100 gramas que você utiliza para passar um mês, o cara usava em um dia 100 gramas de creatina por dia, o que chegou a causar alguns problemas de insuficiência renal. Como existiam tantas dúvidas em relação à creatina, se ela fazia bem ou fazia mal, ela foi estudada e reestudada várias vezes em vários locais do mundo. E claro, avaliando públicos diferentes. Avaliaram pessoas saudáveis, pessoas que já tiveram problemas renais, pessoas idosas, altas quantidades de creatina, baixas quantidades de creatina, período longo, período curto. Então já foi estudado diversas vezes.
Então já se sabe que utilizar a creatina, principalmente se você é uma pessoa saudável, não tem nenhum problema sério de saúde, é totalmente seguro. Numa média de 3 até 5, 6 gramas de creatina por dia é uma dosagem legal e aceitável. Porém, a gente vai falar melhor sobre a utilização da creatina no segundo vídeo. É claro que você não vai querer perder, né? A gente vai falar sobre quantidades, melhor horário de se tomar, de acordo com o seu esporte, de acordo com a sua necessidade e tudo mais. Tudo baseado no que a gente tem de novo relacionado aí sobre a utilização de creatina. Então, fica ligado porque vai ter essas dicas aí no segundo vídeo. Tá, mas onde a gente encontra a creatina e como realmente ela funciona no corpo? Bom, se você costuma consumir carnes e alguns tipos de peixe, normalmente você tem uma média de creatina maior do que uma pessoa que não costuma consumir esse tipo de alimento. Para que você tenha uma média de 5 gramas de creatina, o que seria mais ou menos uma medida dessazinha aqui, ó, pequenininha, você teria que consumir em média 1 quilo de carne, que seria bastante carne para que você tenha essa quantidade pequena de creatina. Então acaba sendo interessante você suplementar do que você querer ter toda essa média aí de creatina apenas com a alimentação. Uma forma bem simples de entender como a creatina funciona é o seguinte: quando você utiliza a creatina, a sua célula ela tem uma capacidade maior de absorver água para dentro dela. Quando ela absorve essa água ou esse líquido, ela também traz nutrientes, o que torna uma célula mais forte e mais resistente. Consequentemente, células mais fortes, você tem fibras musculares mais fortes e, consequentemente, músculos mais fortes. Por isso que quando as pessoas utilizam creatina, elas sentem um aumento de força fazendo a utilização desse suplemento. Além disso, a utilização de creatina ajuda a estimular a ATP, que é uma via energética. E quando a gente utiliza essa via energética? Normalmente quando a gente vai fazer algum esforço físico. Exemplo, atividades de casa, pegar uma caixa pesada, tirar alguma coisa do chão, empurrar alguma coisa pesada. No nosso esporte, musculação, levantar peso, ou na natação, quando você dá aquelas braçadas mais fortes, no ciclismo ou na corrida, quando você vai pegar uma ladeira ou algum local que seja mais difícil, né, que exija mais esforço físico, normalmente o nosso corpo utiliza o ATP, que é essa via energética, que a creatina também ajuda a estimular, para nos dar mais força e mais disposição para fazer aquela atividade. Essa via energética ela é curta, ela dura normalmente de 3 segundos até 15 segundos em média, depende do esforço físico que a gente faz para fazer aquela atividade que a gente quer fazer. Por isso a gente acaba tendo aquela sensação de que a gente é mais forte. Então, juntando essas duas explicações, tanto da ATP quanto da resistência celular, a gente consegue explicar a força relacionada à creatina. Então a gente entende que creatina ajuda nos níveis de força, ajuda também na recuperação entre séries. Exemplo, você fez uma série ali do exercício, você passa mais ou menos um minuto descansando para você fazer a próxima série. Quando você utiliza a creatina, você consegue encurtar esse período de descanso. Ou seja, você com 40 segundos, exemplo, você consegue se recuperar mais rápido e fazer a próxima sessão. A creatina também ajuda na recuperação muscular pós-exercício. Depois que você termina de treinar, a sua recuperação muscular de um dia para o outro, por exemplo, acaba sendo melhor quando você utiliza a creatina também. E a creatina também é importante para exercícios de endurance também, como corrida ou ciclismo, como a gente já falou aqui. Então é possível sim utilizar a creatina e ter ótimos resultados, além da creatina ser um suplemento que é extremamente barato. Então você pode adquirir a creatina e usar da forma correta, ter resultados e ainda pagar pouco por ela. Quem são as pessoas que podem se beneficiar com a creatina? Pessoas que praticam qualquer tipo de atividade física, pessoas que buscam ganho de massa muscular ou que buscam também emagrecimento. Para as pessoas que buscam emagrecimento tem um detalhe. Quando você treina a creatina, por conta dessa absorção de líquido pelas células, você pode vir a ganhar peso. Ou seja, as pessoas pensam que na verdade elas estão engordando ou estão com dificuldade de emagrecer por conta da creatina, mas não necessariamente isso. Como a retenção de líquido que acontece da creatina é intracelular, ou seja, dentro das células, não vai te causar aquele aspecto de inchaço, tá? Você pode realmente vir a ficar mais pesado na balança
por conta dela. Mas vale lembrar que se você quer perder peso, você precisa levar em conta não o seu peso na balança, mas sim o seu percentual de gordura, o seu percentual de ganho de massa muscular. Então a gente viu que a creatina é um ótimo produto para você que busca bons resultados. E no segundo vídeo vamos falar mais sobre ela, vamos falar sobre como utilizar a creatina da forma correta, quais os horários para utilizar, quantidades. Vamos falar sobre tipos de creatina que você encontra aí no mercado. Vamos falar também sobre quantidades altíssimas de creatina que são utilizadas por alguns profissionais, por exemplo, fisiculturistas, e como é calculado a quantidade de creatina para você utilizar diariamente, baseado em tudo que a gente tem de novo relacionado sobre esse suplemento. Então, te aguardo no próximo vídeo. Se inscreve no canal para você não perder nada e ativa o sininho, claro. E se você curtiu, deixa um like aí pra gente. Valeu!